Há algo profundamente errado na forma como muitos cristãos vivem sua fé. Tratam Jesus como alguém para visitar aos domingos, e não como alguém para caminhar todos os dias. O Evangelho nunca prometeu uma fé sazonal, emocional ou ocasional. Jesus nunca chamou ninguém para encontrá-lo apenas em horários marcados. Ele chamou para seguir, para permanecer, para andar lado a lado, para viver uma vida moldada, corrigida e sustentada pela sua presença diária. Spurgeon dizia que a prova da verdadeira fé é a constância, não a intensidade. Muitos sentem um fogo por alguns dias e depois apagam. Muitos fazem votos por algumas semanas e depois se distraem. Muitos começam com paixão, mas desistem no primeiro vento contrário. Jesus, porém, não avaliava seus discípulos pelo entusiasmo momentâneo. Ele os avaliava pela perseverança, não pelo brilho inicial, mas pela chama que permanece acesa no secreto. Caminhar com Jesus todos os dias não é sobre agenda espiritual, é sobre coração convertido. Não é sobre obrigações religiosas, é sobre afeição verdadeira. Não é sobre disciplina seca, é sobre permanecer conectados à videira, dia após dia, decisão após decisão, respiração após respiração. É um relacionamento, não um ritual. E aqui está a verdade que poucos admitem. Não existe vida abundante sem caminhar com Jesus diariamente. Não existe paz duradoura sem comunhão constante. Não existe vitória sobre o pecado sem permanência. Não existe fogo espiritual sem a presença contínua do Espírito. A fé não sobrevive a longos intervalos, ela floresce na constância. Este vídeo é um chamado para você retornar ao caminho diário. Não um caminho de perfeição, mas de dependência. Não um caminho de força, mas de entrega. Não um caminho de religiosidade, mas de relacionamento vivo. Caminhar com Jesus todos os dias não começa no barulho da vida, mas no silêncio do secreto. Não acontece primeiro diante das pessoas, mas diante de Deus. Não se forma no ritmo acelerado das obrigações, mas no lugar onde a alma se despe das distrações e se prostra diante da presença. Spurgeon dizia que a vida pública de um cristão nunca é maior do que sua vida secreta, e essa é a verdade que muitos ignoram, e por isso desmoronam. O secreto é o berço da constância espiritual. É ali que a fé respira, é ali que a alma é alimentada. É ali que o coração é podado, tratado, reerguido. Quem não encontra Jesus no secreto não conseguirá encontrá-lo no meio das batalhas. Quem não o busca no silêncio não conseguirá ouvi-lo nas tempestades. Quem não separa tempo para ele diariamente viverá de migalhas espirituais, sempre dependente de momentos, eventos, cultos, sentimentos, e nunca de Cristo. Caminhar com Jesus todos os dias exige uma mesa diária, não ocasional. Um altar diário, não eventual. Uma entrega diária, não emocional. Uma abertura diária da palavra, não um mergulho semanal. É no secreto que Deus molda você. É ali que Ele fala coisas que ninguém mais ouviria. É ali que Ele corrige, limpa, fortalece, revela, acende e transforma. Tudo o que você deseja ser diante das pessoas começa no que você permite que Cristo faça em você quando ninguém está vendo. A falta de vida no secreto é o que destrói a maioria dos cristãos. Eles querem frutos, mas não querem raiz. Querem maturidade, mas não querem disciplina. Querem direção, mas não querem comunhão. Querem paz, mas não querem renúncia. Spurgeon dizia: nenhum homem pode andar com Deus se não aprende a ajoelhar-se diante dele. É no ajoelhar-se que o orgulho morre. É no silêncio que a voz do Espírito se torna audível. É no secreto que se aprende a caminhar. Jesus ensinou isso com sua própria vida. Ele retirava-se para orar quando estava exausto, quando estava cercado, quando estava pressionado. Ele buscava o Pai no deserto, na madrugada,
antes do amanhecer. Ele encontrava no secreto a força para enfrentar multidões, confrontos, tentações e até a cruz. A vida diária de Jesus não era sustentada por milagres, mas pelo Pai. E isso é um convite para nós. Se o Filho de Deus precisou do secreto, nós precisamos infinitamente mais. O secreto é o lugar onde Cristo realinha a alma. Todos os dias, nossos desejos se distorcem um pouco. Nossa vontade se exalta um pouco. Nosso coração se distrai um pouco. E é no secreto que Jesus recoloca cada coisa no lugar. Ele ajusta pensamentos, limpa intenções, renova convicções. Ele molda você para o dia que chegou. Ele derrama graça para vencer tentações que você ainda nem percebeu que virão. Mas o secreto não é apenas disciplina, é comunhão. É o lugar onde Jesus se torna doce, presente, real. Onde o coração encontra descanso. Onde a alma encontra paz que não depende de circunstâncias. Onde a fé deixa de ser teoria e se torna relacionamento. Onde a Bíblia deixa de ser texto e se torna voz. Onde o Espírito deixa de ser ideia e se torna presença viva. Caminhar com Jesus todos os dias exige esse encontro íntimo. Não é sobre sentir, é sobre permanecer. Não é sobre ter tempo, é sobre priorizar. Não é sobre força de vontade, é sobre amor. Quem ama separa tempo. Quem ama procura. Quem ama insiste. Quem ama permanece. E quando essa prática se torna constante, a vida muda. A ansiedade perde força. O pecado perde domínio. A carne perde voz. O medo perde espaço. Porque o secreto cria profundidade. E profundidade cria estabilidade. Caminhar com Jesus todos os dias é impossível para quem vive na superfície. Mas é natural, até prazeroso, para quem descobriu o secreto. Porque ali, diante do Cristo vivo, cada manhã ganha sentido e cada noite ganha descanso. Se existe um fundamento inegociável para caminhar com Jesus todos os dias, é este: permanecer na palavra. Jesus não disse: visitem a palavra, toquem na palavra, leiam quando possível. Ele disse: permaneçam em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês. A vida diária com Cristo não se sustenta em inspirações momentâneas, mas em verdades permanentes. Spurgeon dizia que a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas um altar onde a alma se alimenta. E sem esse alimento, a fé se torna frágil, inconstante e facilmente manipulável. A palavra é o mapa do caminho, a voz do pastor, o pão que fortalece, a espada que defende, a lâmpada que ilumina e o espelho que revela. Ninguém caminha com Cristo na prática se não caminha com a Escritura na rotina. Um cristão que não mergulha na palavra é como um viajante que tenta atravessar um deserto sem bússola e sem água. Não vai longe. Vai tropeçar, vai se desviar, vai se cansar, vai acreditar em miragens, vai seguir caminhos que parecem certos, mas levam à morte. A palavra não foi dada para decorar versículos, mas para moldar decisões. Não foi entregue para inspirar momentos emocionais, mas para formar convicções. Não foi escrita para impressionar, mas para transformar. Quem não permanece nela, não permanece em Cristo. E quem não permanece em Cristo não tem força para caminhar diariamente. A obediência, o discernimento, a paz e a coragem são frutos da palavra viva dentro de nós. O problema de muitos cristãos é que tratam a Bíblia como um remédio de emergência. Só a procuram quando algo dá errado, quando a alma adoece, quando o caos bate na porta. Mas a palavra não cura apenas crises. Ela previne quedas. Ela fortalece antes da tempestade. Ela afia o discernimento antes da confusão. Ela prepara o coração antes da tentação. A palavra é o treinamento diário que impede derrotas futuras. Spurgeon dizia que
Não há tentações fortes o suficiente para destruir um homem cheio da palavra. Isso é verdade. A palavra cria uma raiz tão profunda que o vento não arranca, o pecado não seduz, o mundo não engana, o diabo não domina. Mas quando a palavra é negligenciada, tudo volta a ser frágil. A mente se torna vulnerável, o coração se torna impulsivo, a fé se torna sentimental. E o cristão se torna alguém que vive de altos e baixos espirituais. Permanecer na palavra é mais do que estudar, é submeter-se. Não é apenas ler, é deixar-se ler. É ouvir Deus falar através das Escrituras de forma tão profunda que cada gesto do dia se torna resposta àquilo que Ele disse. A palavra trata o que você não vê, revela o que você não admite, cura o que você não percebe, confronta o que você tenta esconder. Ela ilumina áreas que a consciência jamais alcançaria sozinha. Por isso, muitos têm dificuldade de permanecer. A luz expõe, e expor dói. Mas essa dor é redenção, é tratamento, é vida. A palavra também é companhia diária. Ela te acompanha ao trabalho, acompanha você nas decisões, acompanha suas batalhas internas, acompanha seus relacionamentos. Acompanha cada passo enquanto o coração repete silenciosamente o que Deus já disse. Quando a palavra entra, Cristo entra. Quando Cristo entra, o pecado perde espaço. Quando o pecado perde espaço, o caminho se torna claro. E é assim que se caminha com Jesus todos os dias. Sem palavra, não há permanência. Sem permanência, não há fruto. Sem fruto, não há caminhada. O segredo é simples e profundo. Quem abre a Bíblia diariamente, abre a porta para que Jesus caminhe diariamente ao seu lado. Quem fecha a Bíblia, fecha lugar para que a carne governe e para que o mundo dite o ritmo. Permanecer na palavra não é disciplina, é sobrevivência espiritual. E quem permanece, caminha. E quem caminha, cresce. E quem cresce, conhece Jesus não apenas como Salvador, mas como companheiro diário. A caminhada diária com Jesus se torna viva quando aprendemos a reconhecer sua voz. Não a voz das emoções, não a voz da carne, não a voz das circunstâncias, não a voz do medo, mas a voz do pastor. Jesus disse com clareza: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Isso significa que não é opcional, não é privilégio de alguns, não é misticismo, é marca de identidade. O verdadeiro discípulo não apenas crê em Jesus, ele ouve Jesus. E quem não aprende a ouvir, não aprende a caminhar. Spurgeon dizia que Cristo fala mais do que nós ouvimos, e essa é uma verdade dura. O problema não é falta de direção, é excesso de ruído. O mundo fala alto, a carne grita, as distrações ocupam, os medos abafam. A voz de Jesus é clara, mas só pode ser discernida por um coração que aprendeu a silenciar o resto. A voz do pastor não compete com outras vozes. Ele fala ao coração que está disposto a escutar, mesmo quando a alma ainda está turbulenta. Ouvir Jesus exige discernimento espiritual, e esse discernimento é fruto da amizade com Cristo. Quem passa tempo no secreto, quem mergulha na palavra, quem se rende ao Espírito, começa a perceber nuances que antes não via. A voz de Cristo se torna familiar, reconhecível, íntima. A alma passa a distinguir o que é convicção do Espírito e o que é impulso da carne. O que é direção divina e o que é ansiedade humana. O que é voz do pastor e o que é voz do inimigo. A voz de Jesus se manifesta principalmente através da palavra. Ele nunca fala algo que contradiga o que já revelou. Essa é a proteção contra os enganos. Quem conhece a Bíblia nunca será enganado facilmente, porque já está acostumado ao timbre do pastor. Quando ele fala, há convicção, há luz, há paz, mesmo quando a direção é difícil. A voz de Cristo não gera confusão, ela expõe a verdade. Não gera medo, ela traz temor santo.
não gera desespero, ela traz consciência do caminho. Mas Jesus também fala ao coração por meio do Espírito Santo, que traz lembranças, convicções e impulsos santos no momento certo. A voz do Espírito não é um som, é uma impressão sagrada, um peso silencioso, uma luz repentina, uma forte certeza interior, uma inquietação santa que impede você de seguir o caminho errado, uma paz repentina que confirma o caminho certo. É o Espírito guiando, como Jesus prometeu que faria. Muitos cristãos não escutam Jesus porque ainda escutam muito a si mesmos. Ainda consultam suas emoções como se fossem conselheiras. Ainda dependem de suas opiniões como se fossem sábias. Ainda se deixam guiar pela lógica quando deveriam seguir a verdade. Mas quem caminha com Jesus todos os dias aprende a trocar vozes, deixar que a voz do pastor seja mais alta do que a voz do eu. E quando essa troca acontece, tudo muda. O cristão passa a tomar decisões com mais segurança, passa a enfrentar tormentas com mais firmeza, passa a resistir às tentações com mais clareza, passa a andar sem medo do amanhã, porque aprendeu que a voz de Cristo não apenas orienta, ela sustenta. Quem ouve Jesus não anda perdido. Quem ouve Jesus não vive confuso. Quem ouve Jesus não se desespera como quem não tem direção. Ele sabe que mesmo no silêncio há um pastor guiando cada passo. Ouvir Jesus também exige obediência imediata. A voz de Cristo só permanece clara para quem responde a ela. Quanto mais você obedece, mais nitidamente ele fala. Quanto mais você resiste, mais distante ele parece. Não porque ele se afaste, mas porque o coração se endurece. Spurgeon dizia: a alma que demora a obedecer perderá a sensibilidade da voz de Cristo. É por isso que muitos não o escutam mais, não porque Cristo parou de falar, mas porque eles pararam de obedecer. Caminhar com Jesus é aprender esse ritmo santo. Ele fala, você se inclina. Ele direciona, você segue. Ele corrige, você ajusta. Ele chama, você responde. E a vida começa a fluir na cadência da obediência, na doçura da comunhão, na paz da direção divina. Quem aprende a ouvir Jesus, aprende a caminhar com Jesus. E quem caminha com Jesus, nunca anda sozinho. Caminhar com Jesus todos os dias exige algo que o mundo rejeita. A carne detesta e o coração natural resiste. Negar a si mesmo. Não de vez em quando, não quando é conveniente, não apenas em momentos emocionais, mas diariamente. Jesus deixou isso claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A ordem é diária porque a rebelião do coração também é diária. A carne se levanta todos os dias com sua própria agenda e a cruz precisa ser erguida todos os dias para crucificá-la. Spurgeon dizia que a graça não apenas salva, ela governa. E essa é a parte que muitos recusam. Eles querem a salvação de Cristo, mas não seu governo. Querem o perdão, mas não a cruz. Querem a presença, mas não a renúncia. Querem caminhar com Jesus, mas querem que Cristo caminhe atrás deles, ajustando-se aos desejos deles, às opiniões deles, ao tempo deles. Mas Jesus nunca ofereceu esse tipo de discipulado. Ele só caminha com quem renuncia ao controle. Negar a si mesmo é o exercício espiritual mais profundo e mais revelador da vida cristã. É matar a vontade própria para que a vontade de Cristo viva. É abandonar a velha lógica para seguir a sabedoria da palavra. É silenciar o eu para ouvir a voz do pastor. É entregar a agenda pessoal para abraçar a agenda divina. É dizer não ao que sua alma quer para dizer sim ao que Jesus quer. Não existe caminhada diária com Cristo sem esse confronto diário com o ego. O eu é o maior inimigo do discípulo. O eu quer conforto. O eu quer rapidez. O eu quer justificativas. O eu quer evitar sofrimento. O eu quer preservar orgulho. O eu
quer controlar tudo. E enquanto eu estiver sentado no trono, Cristo caminhará ao lado, mas não à frente. E um Jesus que não está à frente não guia, apenas acompanha. E um cristão que não é guiado não caminha, apenas patina espiritualmente. Negar a si mesmo é escolher Cristo quando a carne pede o contrário. É orar quando a preguiça domina. É perdoar quando o coração quer vingança. É calar quando a carne quer justificar. É servir quando o orgulho quer ser servido. É fugir do pecado quando a carne quer se aproximar. É obedecer quando não se entende. É confiar quando se teme. É permanecer quando a alma quer desistir. Negar-se é morrer, e morrer dói. Mas é nessa morte que a vida verdadeira nasce. É por isso que Jesus disse que só encontra a vida quem a perde. Quem abraça sua cruz, encontra liberdade. Quem crucifica o ego, encontra descanso. Quem renuncia à própria vontade, encontra a vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável. Spurgeon advertia: o cristão que não carrega sua cruz, inevitavelmente carregará o peso do próprio pecado. Quem foge da cruz, acaba escravo de si mesmo. Quem evita a renúncia, acaba dominado pela carne. Quem se poupa demais, se destrói. Quem procura atalhos, perde o caminho. Negar-se também é reconhecer limites. É admitir que você não sabe o melhor caminho. Não entende o futuro. Não controla a vida. Não consegue vencer sozinho. A caminhada diária com Jesus só se torna possível quando você confessa que precisa ser guiado, moldado, redirecionado. A rendição é o oxigênio da caminhada. A cruz é o passo inicial de todos os passos. E quanto mais você se nega, mais Cristo aparece. Mais seu caráter se forma. Mais sua voz ecoa. Mais sua paz domina. Mais sua presença governa. Até que o caminho já não parece sacrifício. Parece lar. Porque o discípulo que vive negando a si mesmo descobre que não perdeu nada. Ele ganhou tudo. Negar-se é o valor. Cristo é a recompensa. E quem recebe a recompensa nunca lamenta o preço. Há um ponto da caminhada com Jesus que separa os que apenas simpatizam com Cristo dos que verdadeiramente o seguem. Permanecer quando tudo ao redor desmorona. Permanecer quando a oração não é respondida como você esperava. Permanecer quando a porta não se abre. Permanecer quando a alma está cansada. Permanecer quando a dor aperta. Permanecer quando o céu parece silencioso. Permanecer quando a fé sacode dentro do peito como uma vela prestes a apagar. É nesse lugar, onde muitos voltam atrás, que os verdadeiros discípulos continuam. Jesus disse em João 15: permanecei em mim. Ele não disse: permanecei enquanto tudo der certo. Não disse: permanecei enquanto sentirem minha presença. Não disse: permanecei enquanto o coração estiver animado. Ele simplesmente ordenou: permaneçam, porque a permanência é o solo onde a fé cria raízes profundas. Árvores que crescem apenas em estações fáceis nunca suportam tempestades. Cristãos que só permanecem quando tudo é agradável nunca amadurecem. Spurgeon costumava dizer: a fé que desiste não era fé, era apenas entusiasmo. Permanecer é a prova. Permanecer é a evidência. Permanecer é o selo. O cristão que anda com Jesus todos os dias é aquele que continua mesmo quando não entende. E por quê? Porque ele não está preso às circunstâncias. Está preso ao pastor. Sua fé não depende de emoções, depende da palavra. Sua esperança não depende de sinais visíveis, depende da verdade imutável de Cristo. Caminhar com Jesus não significa que tudo fará sentido. Significa que, mesmo quando nada faz sentido, você ainda escolhe confiar. É no silêncio que você prova que ama a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá. É na espera que sua confiança deixa de ser superficial e se torna profunda. É na dor que sua fé deixa de ser teoria e se transforma em vida. Os discípulos que caminham com Cristo
não o seguem porque tudo vai bem. Seguem porque Ele é o único caminho. O inimigo sabe que poucos resistem às provas prolongadas. É por isso que ele tenta cansar você, desgastar você, diluir sua fé com pequenas dúvidas diárias. Ele sussurra: vale a pena continuar? Ele insinua: se Deus te amasse, isso não estaria acontecendo. Ele questiona: por que insistir se nada muda? Ele sabe que se conseguir roubar sua permanência, rouba tudo o que você está prestes a viver em Cristo. Porque a colheita sempre vem depois da perseverança, e nunca antes. Mas quem permanece, floresce. Mesmo quando o coração parece seco, mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando a oração parece voltar como eco. Quem permanece está sendo moldado por dentro. A raiz está crescendo em silêncio. A fé está se aprofundando. A alma está sendo alinhada. A maturidade está sendo formada. Deus trabalha em profundidade antes de trabalhar em amplitude. Ele constrói primeiro o interior antes de manifestar o exterior. E aqui está um segredo espiritual. A presença de Deus nunca abandona quem permanece, mesmo quando a pessoa não a sente. A sensação muda, a presença não. A emoção oscila. A fidelidade de Cristo não. A percepção vacila. O cuidado do pastor permanece. Jesus nunca disse que você sempre sentiria que Ele está perto. Ele disse que estaria perto. E essa promessa é mais firme do que qualquer emoção. Spurgeon dizia: o cristão mais forte é aquele que confia mesmo quando não vê caminhos. Permanecer em Cristo durante tempestades é a marca dos santos que o céu celebra. É a resistência de quem decidiu que voltar atrás não é opção. É a coragem silenciosa de quem diz: Senhor, não tenho para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o coração que Jesus honra. Se você está passando por uma estação escura, segure-se nessa verdade. A escuridão não muda o pastor, apenas revela como você se agarra a ele. Quem permanece em Cristo descobre que as tempestades não vêm para destruir, vêm para aprofundar. E quando a luz volta, os frutos aparecem, sempre aparecem, porque Jesus prometeu: aquele que permanece em mim dá muito fruto. Você não foi chamado para desistir, foi chamado para permanecer, e quem permanece, vence. Caminhar com Jesus todos os dias significa permitir que Ele toque naquilo que governa sua vida, suas prioridades. Porque ninguém caminha com Cristo mantendo o mesmo coração, o mesmo foco, o mesmo ritmo de antes. A presença de Jesus reorganiza tudo. Ela derruba ídolos silenciosos, desmascara a pressa inútil, questiona metas egoístas, desafia ambições secretas e expõe a fragilidade dos desejos que você carregou por anos, sem perceber que eram vaidade. Jesus não apenas salva, Ele redefine. Não apenas resgata, Ele realinha. Não apenas perdoa, Ele reconstrói. E esse processo mexe profundamente na forma como vivemos, porque nossas prioridades revelam, sem mentira, quem realmente é nosso Senhor. Spurgeon dizia que o homem só encontra Cristo totalmente quando Cristo toma o lugar que antes era ocupado por tudo o mais. E isso é um golpe duro para a alma moderna. A maioria dos cristãos quer Jesus, mas quer manter o trono. Quer Cristo, mas não quer perder a rotina velha. Quer a presença, mas não quer abrir mão da agenda saturada. Quer a voz de Deus, mas continua preenchendo o coração com ruídos que Ele nunca mandou ouvir. Quando Jesus se torna prioridade, tudo o mais encontra seu lugar. Mas enquanto tudo o mais for prioridade, Jesus continuará sendo apenas um acessório espiritual, um lugar que Ele jamais aceitará ocupar. Caminhar com Jesus altera como você usa seu tempo. Você começa a perceber desperdícios que antes passavam despercebidos. Horas dadas ao entretenimento,
mas minutos dados à oração. Energia entregue a preocupações e quase nada entregue à palavra. Dias vividos em correria, mas quase nenhum vivido em comunhão. Jesus não fica em silêncio diante dessas distorções. Ele confronta. Ele mostra que aquilo que ocupa seu tempo domina seu coração. E ele faz isso não para envergonhar você, mas para libertar você. Quando Cristo se torna prioridade, sua alma respira de novo. O coração deixa de correr atrás de vento. A vida se torna mais firme, mais clara, mais alinhada. Você passa a escolher diferente, reage diferente, decide diferente. Porque agora o centro mudou. A transformação das prioridades também alcança seus desejos. Quem caminha com Jesus começa a perder o gosto por aquilo que antes era irresistível e começa a desejar o que antes parecia impossível. A santidade se torna bela. A obediência deixa de ser peso e se torna prazer. A renúncia que antes parecia dura, agora parece liberdade. A palavra começa a falar. A oração começa a aquecer. A presença de Cristo começa a atrair mais do que qualquer distração. É assim que Jesus opera. Ele não força você a mudar prioridades. Ele muda seu coração até que suas prioridades mudem sozinhas. Ele não arranca ídolos pela violência. Ele os esvazia até que você mesmo queira deixá-los cair. Ele não arranca seus desejos pela raiz. Ele planta novos até que os antigos morram por falta de espaço. Jesus transforma você por dentro e, a partir daí, tudo o que está fora começa a se reorganizar. E essa transformação inevitavelmente afeta suas decisões. O cristão que permite que Jesus molde suas prioridades começa a discernir rapidamente o que é eterno e o que é temporário. O que é vontade de Deus e o que é impulso do eu. O que é construção e o que é desperdício. O que fortalece a fé e o que a destrói. Aquilo que antes confundia agora é visto com clareza. Ele aprende a perguntar: não, isso é errado, mas isso me aproxima de Cristo? Spurgeon dizia que a vida cristã é uma longa reordenação do coração. Isso é caminhar com Jesus. Deixar que Ele decida o que fica, o que sai, o que sobe e o que desce na ordem das prioridades. A fé começa a governar escolhas. A palavra governa pensamentos. O Espírito governa atitudes. Cristo governa desejos. A vida deixa de ser sobre você e começa a ser sobre aquele que vive em você. E quanto mais Jesus direciona suas prioridades, mais leve você se torna. Porque quando Cristo é o centro, o resto deixa de pesar. As preocupações diminuem. As comparações cessam. As inseguranças enfraquecem. As ansiedades perdem força. E a alma, enfim, encontra repouso. Porque só descansa quem entrega o controle. Caminhar com Jesus não é apenas andar ao lado dele. É entregar o mapa, o volante e o destino. E quando você faz isso, descobre que Cristo nunca leva alguém a um lugar menor. Ele sempre conduz a algo maior, mesmo que o caminho seja estreito. Caminhar com Jesus todos os dias é assumir uma identidade que o mundo não compreende. É escolher um caminho estreito em meio a uma sociedade que só conhece estradas largas. É abraçar valores que parecem inversões aos olhos de quem não nasceu de novo. É viver uma vida que soa estranha, exagerada, radical. Porque o Evangelho sempre foi radical. E o discipulado nunca combinou com a tibieza que tantos normalizaram. Jesus não prometeu aplausos. Ele prometeu uma cruz. Ele prometeu perseguição. Ele prometeu rejeição. Ele prometeu incompreensão. Ele disse que o mundo odiaria seus seguidores, porque odiou a ele primeiro. E ainda assim, muitos tentam caminhar com Cristo sem serem vistos como diferentes. Querem o poder do Espírito, mas não querem o contraste com o mundo. Querem o consolo de Jesus, mas não querem a reprovação do ambiente. Querem o céu,
mas não querem perder a aceitação de quem vive para a terra. Spurgeon dizia que um cristão que não causa estranhamento no mundo provavelmente se afastou da luz. E isso é verdade. A luz sempre expõe. A luz sempre confronta. A luz sempre mostra o que estava escondido. A luz nunca passa despercebida. Por isso, um cristão que caminha com Jesus inevitavelmente viverá de um modo que contradiz a lógica deste século. Seus valores, suas escolhas, sua ética, sua pureza, sua linguagem, sua postura, tudo começa a denunciar a presença de Cristo dentro dele. Caminhar com Jesus transforma a maneira como você responde às dores da vida. Enquanto o mundo responde com desespero, você responde com esperança. Enquanto o mundo guarda rancor, você oferece perdão. Enquanto o mundo grita, você ora. Enquanto o mundo se apressa, você espera. Enquanto o mundo guarda, você entrega. Enquanto o mundo vive pelo agora, você vive pelo eterno. E essa diferença incomoda, porque onde há Cristo, há contraste. O mundo não entende alguém que prefere perder uma oportunidade do que abrir mão da santidade. O mundo não entende alguém que prefere ser injustiçado do que pecar contra Deus. O mundo não entende alguém que prefere ficar sozinho do que se envolver em algo que desonre Cristo. O mundo não entende alguém que prefere calar do que responder com ira. O mundo não entende alguém que prefere servir do que ser servido. O mundo não entende alguém que prefere obedecer do que ser celebrado. Mas é exatamente nessa incompreensão que o discípulo encontra alegria. Porque ela prova que ele não está mais alinhado às trevas, está alinhado à luz. Ela mostra que sua identidade não é deste mundo, é do reino. A vida cristã não é sobre encaixe, é sobre testemunho. Não é sobre aceitação, é sobre fidelidade. Não é sobre ser entendido, é sobre ser encontrado fiel aos pés do Mestre. E essa fidelidade produz frutos que o mundo não consegue explicar. A paz que contradiz diagnósticos, a alegria que sobrevive a perdas, a força que supera fragilidades, a mansidão que vence ofensas, a esperança que atravessa crises, a coragem que nasce da comunhão. O mundo pode até não entender, mas não pode negar. Porque a vida que caminha com Jesus carrega marcas que nenhuma filosofia produz, nenhum esforço humano imita, nenhuma religião fabrica. É vida do alto. Spurgeon pregava que o cristão se torna mais vivo quando o mundo o chama de exagerado. Isso porque exagero, para o mundo, é apenas obediência para Deus. O mundo chama de radical o que Jesus chama de normal. O mundo chama de loucura o que a Bíblia chama de fé. O mundo chama de perda o que Cristo chama de tesouro. E quanto mais você avança, mais percebe que a opinião do mundo é um preço pequeno diante da glória de andar com Jesus. Caminhar com Cristo todos os dias, portanto, é aceitar essa diferença como parte da jornada. É não se envergonhar de ser luz. É não baixar o padrão para ser aceito. É não diluir a verdade para ser amado. É não esconder a fé para evitar rejeição. O discípulo que caminha com Jesus caminha na contramão. E é justamente isso que prova que ele está no caminho certo. O mundo talvez não entenda sua vida, mas o céu reconhece cada passo. E esse reconhecimento vale mais do que qualquer aplauso terreno. Porque caminhar com Jesus é viver para aquele que entende tudo, mesmo quando ninguém mais entende você. Agora, irmão e irmã, peço que faça algo simples, mas espiritualmente decisivo. Inscreva-se agora aqui na Escola do Príncipe. Aqui nós proclamamos a verdade como ela é, sem diluir, sem negociar e sem temer o que o mundo pensa. E deixe seu testemunho nos comentários escrevendo: Senhor, eu quero caminhar contigo todos os dias. Esse comentário não é apenas um gesto, é uma declaração pública diante de Deus, de que você deseja uma vida guiada pelo Espírito e sustentada pela Palavra.